Hoje falarei com vocês, então, sobre construção de imagem profissional, sobre estratégias de imagem profissional. Como, então, a sua imagem tem uma relação direta com a sua autoridade. Bom, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou a Luana Nolasco, sou cristã, mãe de 2 bebês, esposa, especialista em consultoria de imagem profissional e etiqueta pela Belas Artes. Fiz uma complementação nos meus estudos de etiqueta e de imagem profissional na FAAP e recentemente concluí um estudo lá em Paris sobre tendências e mercado de luxo. Já conduzi mais de 1.000 homens e mulheres para construírem, então, essa imagem estratégica, e dentro desses mais de 1.000 atendimentos, 300 foram de médicos. Então, médicos de todas as áreas que vocês podem imaginar. Eu atendo muito anestesista, cirurgião plástico, dermato, enfim. Então, eu tenho expertise para falar com vocês que imagem importa, e importa muito. Mas agora, não é a Luana que vai falar isso para vocês. Existem estudos renomados ao redor de todo o mundo que comprovam o que eu estou trazendo aqui hoje. Então, não é a Luana que veio aqui, porque eu sou consultora de imagem, é mais fácil. Mas existem diversos estudos. Então, na Forbes, gosto desse estudo da Universidade de Glasgow, Universidade de Princeton, que vão falar basicamente a mesma coisa. Uma construção de imagem é feita através de diversos elementos. Todo mundo vai criar uma primeira impressão sobre alguém. Essa primeira impressão pode ser boa ou ruim, eu vou explicar mais sobre isso, sobre construção de imagem e sobre ruído na comunicação, mas o mais importante é que vocês entendam que todos esses estudos vão mostrar mais ou menos uma base de tempo que alguém cria uma primeira impressão sobre o outro. Se são 7 segundos ou se são 23, alguns estudos falam isso, não importa. Em 10 segundos, em 20 segundos, você não consegue falar todo o seu currículo para um paciente. Não importa o quão bom você seja, a pessoa vai analisar a sua imagem e fará uma análise ali inicial sua e decidirá se ela te vê como autoridade ou se ela não confia em você, tá bom? Bom, eu converso com vocês sobre vários elementos de construção de imagem. As linhas, as formas e as cores, elas vão formar a base de uma construção de imagem. E são códigos que o cérebro vai interpretar muito rapidamente. Ninguém tem tempo de pensar muito como o cérebro está fazendo isso. O neurocientista, o Joseph Ledoux, em 1996, ele publicou um livro, ele é um grande especialista no estudo da amígdala e das sensações que causa. Ele publicou um estudo falando, então, sobre as emoções. Então, vocês sabem melhor que eu, né, que a amígdala, então, é a estrutura cerebral responsável pelas emoções e é ativada quase que instantaneamente quando alguém olha para vocês. Isso é muito rápido. Quando eu falo com um público mais teórico, médicos são muito teóricos, vocês estudam muito, vocês olham e pensam assim, bom, assim, não concordo, eu acho péssimo isso. Como eu tenho um currículo incrível, como eu sou um médico renomado, e as pessoas vão olhar no meu Instagram, olhar as minhas redes sociais, vão abrir os meus stories e vão decidir se elas pagam bem ou não, se elas me contratam ou não contratam. Não é justo, né? Não é o certo, não importa. Tanto faz se você acha justo, se você acha certo, se você não acha. As pessoas farão uma leitura instantânea sobre a sua imagem e elas vão decidir o que elas acham de você. Simples assim. E você não precisa gostar, porque o mundo é como é, as coisas são como são. O cérebro das pessoas vão funcionar da forma que funciona, independente de você concordar ou não concordar. Então, isso acontece, essa leitura acontece antes da análise racional que é feita pelo córtex visual. Ou seja, a primeira impressão que temos sobre alguém é sempre emocional. Sempre. Não é racional. Quando eu preparo esses slides, eu trabalho muito em casa. E eu tenho uma bebê de 1 ano e uma de 2 anos e 1 mês, a Alice.
ela nunca assistiu uma vez televisão, mas ela não sabe quem é Malévola, quem é Aurora. Eu estava preparando os slides, ela sentou do meu lado, apontou para a Malévola e falou assim, ela é má, má. Aí eu gravei na hora. Como você sabe que ela é má? Ela, obviamente, não sabe responder, ela é má. Existem, então, elementos dentro da construção visual da Malévola que fazem com que a impressão seja criada de que ela é má. Eu tenho muita cliente da área médica, a loira, do olho azul, do olho claro, que fala para mim, Lu, eu não sou essa fofa que todo mundo pensa que eu sou. Eu não sou fofa. Eu nem gosto tanto assim do estilo romântico. Mas existem elementos dentro da sua construção de imagem que comunicam acessibilidade, que comunicam feminilidade, que comunicam leveza. Quando eu trabalho com homens, um homem que usa muitos elementos arredondados na construção de imagem, barba, um cabelo mais arredondado, muitas vezes um homem que está acima do peso, que não utiliza um bom costume com os cortes adequados, ele traz para dentro da construção de imagem dele muitas linhas curvas, muitas formas arredondadas. Se você pega um homem com uma barba mais alinhada, com um paletó bem cortado, com uma gravata mais grossa e não tão slim, todas aquelas linhas comunicam mais força, comunicam mais credibilidade. Então, eu não estou falando aqui com um público, com mulheres, com homens, que não sabem entrar na Dior, cadê as meninas, e escolherem uma boa bolsa. Com homens que não sabem entrar na Ricardo Almeida e sair de lá com um bom costume. A questão é que ninguém ensinou para vocês que existem elementos visuais que precisam ser usados com estratégia. Não me importa se o seu look é bonito ou não. Se você quer faturar mais, se você quer se comunicar com o público que você almeja, não importa. Você tem uma palestra. Você sabe para quem você vai palestrar? Qual é a primeira impressão que você quer causar nas pessoas? Você quer se distanciar ou quer se aproximar? Vocês falam com quem? Com mulheres, com homens? Mais velhos, mais novos? Não sei. A construção de imagem, ela é feita, então, através de diversos elementos. A consultoria, a minha consultoria, não é esquadrão da moda. Né? Hoje, a maioria das pessoas que me procuram, a maioria dos meus clientes, não são grandes cases de sucesso. Não são pessoas completamente desconexas da realidade e que eu preciso fazer uma super reformulação. E vai mudar completamente a imagem. Parece que não, quando eu posto antes e depois no meu Instagram. Mas são mudanças simples, estratégicas, intencionais. Um cliente meu precisa entender sobre psicologia das cores. Precisa. Eu não estou interessada se sua cartela de cor é inverno brilhante e é bonitinha. Não importa. Se você tem uma palestra, qual cor você usa? Que tom de batom você vai usar? E os seus acessórios? E o tecido que você escolhe? Tudo isso é muito importante. A foto de perfil de vocês. Da mesma forma que alguém cria uma primeira impressão olhando para o outro aqui, no mundo real, no mundo virtual também vão escolher seguir vocês no Instagram ou não. Também vão decidir se você é a melhor pessoa para seguir com um procedimento, para falar sobre um tratamento, ou se ela vai seguir outra pessoa. E ela não foi pesquisar você. Ela não foi olhar o seu currículo. Ela não está interessada, ela olha depois. O público mais velho, meu pai, por exemplo, 58 anos, ele ainda pesquisa o currículo dos médicos. Eu sei que é horrível falar isso para você, eu sei. Mas é a verdade. Ele olha depois. Não estou falando que não vai olhar. Até porque eu não atendo incompetente. Eu não brinco, eu falo sério, eu não atendo incompetente. Todos os meus clientes são impecáveis. Currículo invejável. Eu tenho clientes do mundo corporativo que são grandes tubarões. Ninguém duvida. Mas e a imagem, está alinhada? Dentro do meu método, eu falo
que é impossível construir uma imagem de sucesso sem autenticidade, intencionalidade e estratégia. Não dá. Se uma consultora de imagem faz um trabalho e não respeita a autenticidade por trás da sua imagem, a sua bagagem de vida, as coisas que você acredita, se você é mais tradicional ou mais clássico, se você é mais esportivo, ela não respeita a autenticidade, a construção de imagem de todos vocês vai cair por terra. Porque quando a gente não passa credibilidade para o outro, quando a gente constrói uma imagem que não tem coerência, você perde credibilidade. Perdeu credibilidade, acabou. Vocês sabem. Então, não tente olhar grandes cases, médicos que vocês se inspiram. Não, não é assim que faz. A gente precisa fazer uma construção de imagem autêntica. Precisa ter intencionalidade. Ou está no mundo a passeio? Ah, não sei. Ah, hoje eu escolhi essa roupa, é tão bonita, né? Ah, essa bolsa, tô comprando. Não faço ideia do que a Gucci comunica, de quais são as bolsas que comunicam o que dentro da Gucci, da história. Não faço ideia. Ah, eu vou lá e eu compro uma Chanel, tá tudo certo. E aí? Não é assim. Ah, tá todo mundo usando o Panthère da Cartier. Aí eu uso também. Tá todo mundo usando, não é isso que significa sucesso no meio médico? Não é? Tem que ter intencionalidade. E tem que ter estratégia alinhada ao público-alvo de vocês. E aí existem diversos públicos-alvos aqui. Então, se você é dermatologista, se você é anestesista, médico da dor, não sei. Existem públicos diferentes. Eu quero me distanciar um pouco, eu sou um médico que tem mentoria, construção de imagem para médico que tem mentoria é diferente de uma construção de um médico clínico. Porque ele também precisa gerar desejo e conexão com outros médicos, é diferente. As fotos profissionais são diferentes. As cores que eu escolho são diferentes. Eu preciso equilibrar linha e forma. Se eu trago uma linha mais curva, equilibro com um tom mais frio e trago nos acessórios linha reta, porque é uma cliente que tem um rosto mais reto, por exemplo. Porque se deixar na mão do cliente, é fofa. E não significa que a Bianca, por exemplo, não sabia se vestir antes de contratar a Luana. Não é isso. Ela só não tinha estratégia. E estratégia é importante. Se você quer que as pessoas olhem para você e entendam o que você precisa passar. Se você quer que a sua credibilidade seja a principal questão. Se você não quer, vamos lá, meio polêmico, que um biomédico que fez faculdade na esquina fature infinitamente mais que você, e você nem imagina. Mas a construção de imagem está lá impecável. Eu não estou falando que a pessoa é ruim, tá? Vamos lá, eu atendo biomédicos. Mas também não sejamos hipócritas em comparar o que uma cliente minha dermatologista estuda. Tá? Eu tenho dermatologista, cliente minha em Mônaco agora, enfim, vocês sabem. Tá? Então, é de se pensar. São duas opções. Ou eu levo em consideração e jogo jogo de gente grande, ou eu ignoro. E ignorar tá tudo certo também, porque todo mundo é adulto. Ignora, mas sustenta. Eu ignorei, mas eu vou sustentar o resultado. E eu posso garantir que não vai ser tão bom. Vai ter problema. As imagens, então, elas falam com o cérebro emocional antes de falarem com o cérebro racional. Ninguém pré-julga o outro porque ele é ruim, porque ele é preconceituoso. É porque o cérebro faz assim. Para quem não sabe, a maioria não deve saber, eu fui policial militar, 7 anos. Eu era militar. Fiz uma transição de carreira, nada a ver, né? Eu sou mais séria, disciplinada, centrada. Quem for me seguir nas redes sociais depois, tenham paciência comigo, tá bom? Eu sou um pouquinho mais bruta, mas é porque eu sou assim.
E um policial, quando ele está em patrulhamento, ele não decide abordar uma pessoa só porque ela é negra e o mundo é, meu Deus, e nós estamos. Não, não é isso que a gente olha, não é. Não é tom da pele. São várias características. É a forma de andar. A gente brincava na viatura. Aquele tem passagem, certeza. Vamos ver quem vai acertar hoje. Aborda, tem, ó, tá com um feeling bom. O cérebro faz isso muito rápido. E não é porque eu sou incrível e era um policial excepcional. Não, era bem na média. Mas é porque faz. Faz. Não é um mundo da Barbie em Fairytopia, das fadas. Ah, injusto. Essa biomédica, meu Deus. Essa faculdade UO que ela se formou. Já está com 3, 4 clínicas em São Paulo, faturando 3 milhões em cada uma. É, meu bem. Óbvio que existem processos, não vou entrar aqui no mérito de ter uma clínica, né, de construir um império. Mas vocês sabem melhor que eu. Ou não sabem? Vocês sabem, não sabem? Que tem muita gente ruim. E aí o ruim se destaca porque ele usa técnicas de copywriting bem. Porque ele se veste bem. Porque ele fala bem. E aí? Você vai ficar para trás? Então não se trata de se vestir bonitinho. Eu trouxe para vocês um estudo da BMJ Open de 2018, vocês sabem, né, uma revista renomada no meio médico, que fala que em uma fração de segundos o paciente vai formar uma impressão sobre o médico. Ele vai. Ninguém está perguntando, está afirmando. Esse julgamento, mesmo que inconsciente, vai influenciar a sua adesão ao tratamento, nível de confiança e percepção de competência. Isso é um estudo. Não é a Luana que está falando. A pesquisa envolveu, então, 4.000 pacientes lá nos Estados Unidos. 53% desses pacientes consideram a vestimenta médica importante durante o atendimento. E mais de 1/3 afirmou que isso influenciou na satisfação. Tá aí. A imagem profissional precisa ser construída com consciência. As pessoas não aprendem isso. Eu brinco, né? Vocês vão na Zara, compram um blazer, na Bauman, talvez, marca uma sessão de fotos, senta lá na frente de um fotógrafo que nunca te viu na vida, manda você pôr a mão aqui. Foto. Não, isso quando ainda faz muito, né? Porque o que eu entro em perfil médico com selfie ou com a foto do meio médico, padrão dos meus clientes. Foto do meio médico é com jaleco, não façam foto de jaleco. A não ser que seja, né, um produto, eu tenho clientes que lançam e aí a gente faz uma construção de imagem diferente. Mas foto de jaleco com seu nome, não dá. Não dá. Bom, eu trouxe para vocês, dentro, né, de todos esses temas, ruído de comunicação. Vou trazer um case para explicar sobre ruído de comunicação. Que nada mais é do que quando alguém cria uma impressão diferente daquela que nós gostaríamos. Então, você quer comunicar X, a pessoa entende Y. Isso é ruído de comunicação. Então, não existe, né, diferente, estava assistindo a palestra da Bela, a Bela traz vários exemplos para vocês que vocês já conseguem colocar em prática. Na consultoria de imagem não existe fórmula. Não existe. Existe dress code da profissão que eu preciso alinhar ao estilo do meu cliente e aos desejos de imagem, público-alvo. Ótimo. Mas não existe nenhum método que eu vá trazer para vocês que fale, olha, todo mundo aqui da sala faz assim, assim, assim que vai funcionar. Não tem. Construção de imagem é muito único. Cada um de vocês passou por coisas diferentes, tem uma bagagem de vida diferente, tem um gosto pessoal diferente, um público diferente. Então, não existe fórmula. Entra no meu Instagram, eu abro caixinha de perguntas uma vez por semana. Lu, eu tenho fotos profissionais para fazer. O que eu uso? Não sei, faço ideia. Não sei nada de você.
Preciso conhecer, preciso entender. Ruído de comunicação, então, é isso. Ele vai impedir que as outras pessoas tenham clareza na leitura que elas fazem sobre nós. 2 cases que eu trago. Montblanc, a caneta responsável por grandes assinaturas de contratos milionários. Então, é uma caneta elegante, uma caneta sofisticada, uma caneta que não é acessível a todos, que não está disponível para todos. Do outro lado, nós temos a Bic, muito usada por estudantes, muito usada na rotina, no dia a dia, em casa, fazer lista de mercado. É a caneta que a gente compra de monte, né? Compra sim. Qual construção de imagem é certa e qual é errada? O que vocês acham? Exato. Aposto que o CEO da Bic não está triste. Porque construção de imagem é feita exatamente dessa forma. Ruído de comunicação seria se a Bic falasse assim: olha, nós vamos passar por um rebranding porque eu quero me comunicar com um público de alto padrão e eu não estou conseguindo. Ah, mas é óbvio que não está conseguindo, né? Precisa falar que não está? Aí é ruído de comunicação. Quando eu faço construções de imagens de mim mesma, eu sou ainda mais pontual. Hoje eu quero ser odiada. Vou falar com homens. Palestra corporativa. CEO de multinacional. Sem conversa. Gola alta, cabelo reto, cor escura. Eu não vou mostrando os pés, eu não vou com decote. Não vou. Então precisa ter estratégia, não é mais assim, sair de casa com esse look, porque esse look é bonitinho. Tá, que é bonito eu sei, vocês sabem. Mas é estratégico? É intencional? Porque precisa ser. Bom, eu trouxe 5 ações práticas que fortalecem uma imagem de excelência. Sempre trago a cliente, né? Mas é para vocês entenderem que a Bárbara, por exemplo, que é uma médica cardiologista, mentora de mais de 15 mil cardiologistas, ela não se vestia mal. Vocês estão vendo alguma coisa desabonadora na construção de imagem dela? Não tem. Mas com estratégia a gente consegue colocar ela em um nível diferenciado. Primeira coisa que vocês precisam fazer: eliminar ruídos na sua comunicação visual. E eliminar ruídos é isso, é tudo que confunde, que contradiz, que enfraquece a mensagem que você tem para passar ao outro. Identifica quais são esses ruídos de comunicação e resolve. Queria passar uma imagem de mais autoridade, não consigo. Ou me acham muito brava, não era para achar. Ou eu não consigo falar, eu tenho um cliente médico, cirurgião plástico, ele não consigo me comunicar com mulher. E como eu vou fazer silicone em quem? Colocar silicone em quem? Então, precisa entender onde tem ruído na comunicação. O médico adora fazer construção de imagem 880. Como que é a construção de imagem 880 do médico? Estava lá na faculdade, muito preocupado em estudar. Look confortável, estágio, um caos, e residência, não tenho tempo para respirar. Tá, é o 8. Aí ele vai pro 80, tipo, quadrado. As mulheres também. Um blazer, tudo quadrado e pronto. Agora eu me posicionei como um médico de alto valor. Não é assim, gente. Existe o 40. Dá para equilibrar a construção de imagem. Alinhe essas mudanças à sua essência e à sua personalidade, porque não adianta querer parecer o colega. Não basta mudar se você não preservar a sua identidade. Se eu tenho uma cliente que é mais romântica e eu tirar o romantismo da construção visual dela, ela não se reconhece depois. Ela olha no espelho, ela não gosta. Mas a gente traz uma renda com cuidado. Não precisa ir toda de flor trabalhar.
Não precisa estar de rosa o tempo todo. A Bárbara brincou comigo. Ela fez um segundo lançamento depois da reconstrução de imagem. E ela falou, era só tirar o rosa para fazer 7 dígitos de faturamento? Eu falei, não era só tirar o rosa, tá? Também não vamos exagerar. Mas são pequenas coisas que vocês podem fazer. Seja intencional e tenha estratégia. Já falei, precisa repetir. Aqui temos um ponto. Respeite o dress code da área da saúde, que você não precisa gostar. Pode não ser médico, se você não quiser. Quando eu estava na polícia, saiu um decreto, enfim, que nós, policiais, na época, não poderíamos mais entrar nas redes sociais e colocar eu sou tenente da Polícia Militar, foto fardado. E um capitão, pela cara que eu fiz, já sabem que eu não gostava muito dele. Um capitão falou assim, eu não concordo, ele era um super influencer. Eu não concordo com isso. Aí eu falei, mas eu concordo. Ele me olhou com uma cara. Porque a partir do momento que você entra no seu Instagram e fala que você é médico, você representa uma classe. Não é mais só sobre você, meu bem. E não importa se você gosta ou não. Esse decote não é adequado. Esse cropped não dá. Essa saia mini, desculpa. Essa calça super apertada, acima do tornozelo com mocassim, tá ruim. E não é porque a Luana é chata, cri-cri, é porque existe dress code para ser respeitado. E vocês estão no lucro, porque o dress code da área da saúde é infinitamente mais tranquilo que o dress code jurídico, por exemplo. Infinitamente. Mas vocês insistem, vocês, tá? Não estou generalizando. Insistem em ir para o consultório de alcinha fina. Insistem em colocar um body transparente e jogar um blazer por cima e achou que resolveu o problema. Insiste em colocar uma saia acima do joelho. Insiste. Não pode. E você não tem que querer. Eu ainda brinquei com o capitão. Quem não concordar agora, porta. Se retire da polícia. Não precisa, ninguém está te pedindo para ficar aqui. Obviamente que não precisa levar o militarismo a sério aqui, né? Porque vocês não são militares. Mas não é bagunça, gente. O outro colega, quando você toma decisões erradas, quando você entra no seu Instagram, e não vamos falar só de roupa agora, quando você traz uma informação errada para o paciente, quando você se posiciona de uma forma ruim, há uma classe por trás. Vão começar a ligar aquilo à imagem dos outros. Isso não é certo. Então, dress code existe para ser respeitado. Bom, e por último, mas não menos importante, nós precisamos reconhecer aquilo que precisa ser mudado e agir. Porque vocês passarão por 2 dias intensos com palestras, com treinamentos. E se vocês pegarem todo esse conhecimento e engavetar, não adianta de nada. Nada vai mudar, as coisas vão continuar igual. Porque não basta ter conhecimento, você precisa agir, precisa fazer algo a respeito. São 2 opções, como eu falei no início. Identifico o problema, entendo que existem estudos renomados ao redor do mundo que comprovam o que a Luana disse, e eu vou agir. Ou a consciência eu já tenho e eu decido não agir, tá tudo bem também. Desde que você sustente. Bom, você pode ser brilhante tecnicamente, mas se a sua imagem não traduz isso, há ruído. E ruído vai comprometer a sua autoridade. Eu não acho, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Vai comprometer a sua autoridade. E a partir do momento que você deixa, que você tira o pé e deixa o incompetente,
passar e deixa o incompetente se destacar porque você foi negligente com a sua construção de imagem, é problema todo seu. Aí não é culpa de quem fatura milhões e se formou em uma faculdade péssima. E coloca em risco a vida de alguém se ela faz um procedimento errado. A culpa é sua. Segura o BO. Porque você tem ferramentas, você pode mudar e você decide que você não fará nada a respeito disso. Deixo vocês com essa reflexão. Eu gostaria muitíssimo de trazer mais elementos de construção de imagem. Como eu falei para vocês, imagem não se constrói através de um elemento só. Não se constrói através de hacks prontos, de fórmulas prontas. Como eu sei que médico é teórico e vocês gostam de ver os estudos por trás, e vocês gostam de ver quais as técnicas que eu utilizo dentro de uma construção de imagem de sucesso, eu preparei para vocês um material complementar. Esse material complementar é um e-book com mais informações que traz esses estudos de forma mais detalhada e com alguns cases que eu ensino algumas coisas que eu fiz. Tá? Então, eu trouxe o case de um cirurgião plástico e de mais 2 médicas de áreas diferentes, para vocês fazerem comparativos e começarem a olhar para a imagem como algo intencional e estratégico. Não é mais sobre um look bonito, agora vocês sabem. Não se trata disso. Que vocês têm bom gosto, eu confio que todos têm. Foi um prazer enorme estar com vocês. Agradeço ao time da Lapidary pelo convite. Contem comigo e passem a usar a imagem de vocês com estratégia. Porque, como eu disse, eu sei que todos vocês são brilhantes, competentes, e todos nós, na minha área, na de vocês, estamos cansados de ver incompetentes no palco. Então, eu espero que vocês tomem boas decisões hoje e espero que vocês alcancem os resultados que vocês almejam. Muito obrigada!